Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e atualmente terminando especialização em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus, e hoje nós vamos gravar o nosso 22º vídeo, dando continuidade às leituras de Tony Wolff, Fundamento da Psicologia Complexa. O sistema consciente possui a diferença de nível necessária para o movimento energético como uma característica essencial. Ela consiste na tensão entre opostos. A diferença entre a postura consciente e o estado de inconsciência reside na capacidade de discriminação no sentido mais amplo, isto é, na diferenciação ou definição de opostos. A essência da consciência como intervenção da psique criativa no fluxo natural parece determiná-la e obrigá-la a isso. A discriminação consciente é uma intervenção no fluxo natural e em seus conteúdos e processos indistintos. Sem discriminação, existiria um estado inconsciente de uniformidade, como é comparativamente o caso no sonho. A discriminação leva a uma postura e ao julgamento da consciência. O julgamento é, ao contrário da direção meramente natural, uma postura em relação aos conteúdos e processos. É avaliação e seleção. O julgamento consciente sobre valores, propósitos e objetivos mantém tensões energéticas sem equilibrá-las e está, assim, em oposição à direção irreversível natural. No fluxo normal da consciência, o aspecto contrário ao direcionamento ou decisão desejada está sempre pressuposto e contido. Embora um lado tenha maior intensidade, ele está baseado na coordenação dos pares de opostos. O não está sempre incluído no sim. Se essa circunstância for ignorada e a consciência se identificar com um dos opostos, ela assume uma posição extrema e a tensão torna-se excessiva. A outra parte do par de opostos se dissocia do fluxo consciente. O sistema consciente se fragmenta de certa forma e a consequência é uma divisão da personalidade. Geralmente, uma divisão da personalidade de natureza passiva na forma de uma neurose. Tensão ignorada, então, não vai para o sistema inconsciente, mas para os conteúdos não assimilados do consciente. No caso normal dos pares de opostos, coordenados dentro do sistema consciente, ocorre o oposto ao longo da vida. Os opostos se igualam com o tempo a tal ponto que a tensão entre o processo energético se torna muito baixa. O estado é também semelhante a um estado de equilíbrio entrópico, na medida em que não há mais diferenças de intensidade significativas. É um estado que se assemelha a um fluxo natural. A diferença de nível e a inclinação são agora estabelecidas pelo sistema inconsciente. Seus conteúdos não aparecem necessariamente, mas sua intensidade energética se impõe ao sistema consciente. Em outras palavras, o sistema inconsciente está ativado. Assim, a diferença potencial necessária para o movimento energético é transferida para a oposição entre o sistema consciente e o inconsciente. No entanto, tudo depende de como o sistema consciente se ajusta a isso. Em outras palavras, se ele mantém seu julgamento, mas o orienta de uma forma diferente. A estrutura heterogênea da consciência é um reflexo da estrutura da psique em geral. A diferença de nível energético, a inclinação necessária para o movimento e a transformação, está psicologicamente dada nos pares de opostos e no seu equilíbrio regulador. O par de opostos supremo, o par de opostos da totalidade psíquica, é a complementaridade entre consciência e inconsciente. Durante o período de supremacia do sistema consciente, o inconsciente é o correlato de menor intensidade. Ele está, de certa forma, presente como um subentendido, como uma base discreta sobre a qual o sistema consciente se desenvolve, e só se torna ativo ocasionalmente, e apenas com o propósito de iniciar os processos compensatórios necessários dentro do sistema consciente. Portanto, ele funciona de maneira fundamentalmente semelhante a um oposto coordenador da consciência, com a diferença de que o último está consciente no processo normal. O fluxo não perturbado dos opostos coordenados dentro do sistema consciente é a direção energética progressiva. A progressão do movimento energético consiste na contínua adaptação dirigida às demandas de vida conscientes e na diferenciação necessária da postura psicológica e das funções superiores, bem como nas realizações que podem ser alcançadas com isso.
As funções inferiores possuem menor intensidade energética e fornecem exatamente a atenção necessária para a ênfase das funções superiores. Naturalmente, a tensão dos opostos também se manifesta em outros aspectos, como em conflitos éticos, e, em geral, em decisões de todos os tipos. O movimento progressivo é sempre caracterizado pelo fato de que o sistema consciente está no controle e a posição de opostos existente dentro de seu âmbito é coordenada. Aí ele faz referência a uma nota de rodapé. A consideração da posição oposta também é feita com uma exclusão consciente dela. Quando uma atitude habitual se torna insatisfatória devido a razões externas ou internas, ocorre um acúmulo de energia, na medida em que, por um lado, a adaptação consciente falha e, por outro, os antecedentes de consciência são intensificados. O estado de acúmulo é equivalente ao colapso dos pares de oposição. Sim e não, impulso e contra-impulso não conseguem mais se unir em um ato coordenado. Com a eclosão do conflito, ocorre um movimento energético regressivo, a regressão. A direção energética regressiva significa psicologicamente que agora são ativados aqueles fatores subjetivos que estavam excluídos do processo de adaptação. A regressão não é um processo dirigido como a progressão. Não é caracterizada pela seleção, entre parênteses, diferenciação, de funções e conteúdos específicos. No entanto, tem a direção da queda natural, que, em última análise, leva ao sistema inconsciente. Consequentemente, todos os elementos até então inconscientes aumentam em valor, tanto de forma intensa quanto extensa. Esses elementos contêm conteúdos pessoais que perturbam o processo de adaptação e, acima de tudo, as funções psicológicas que estão em contraste com a função principal diferenciada e dirigida. Como as funções inferiores estão imersas em elementos psicossociais coletivos, o sistema psicossocial objetivo é ativado com elas. Se a regressão for um processo natural deixado a si mesmo, o consciente não intervém para integrá-lo. A movimentação regressiva também significa psicologicamente um retrocesso, já que a intensificação do sistema inconsciente inunda a direção progressiva. Essas fases anteriores do desenvolvimento da adaptação, que são opostas àquela que foi alcançada, são ativadas, e as funções inferiores agora consteladas têm um caráter que corresponde a uma fase de desenvolvimento já superada do indivíduo. Elas são excessivamente jovens ou infantis. A dissociação resultante significa um estado neurótico. Na neurose, a regressão é parcial e afeta apenas a parte da personalidade ainda não integrada no sistema consciente. Totalmente, a regressão ocorre na psicose. A personalidade total regredida cai a um nível de adaptação que corresponde a uma forma sociologicamente primitiva. Os conteúdos psíquicos apresentam traços arcaicos. Por outro lado, se o sistema consciente faz a integração com a camada arquetípica do inconsciente, que é ativado na regressão, isso leva ao processo de individuação, pois agora a própria natureza da psique se torna objeto do movimento energético. Regressões de menor importância são frequentemente observadas na preparação para realizações de adaptação particularmente difíceis, especialmente em crianças e adolescentes. Nesse caso, a totalidade psíquica equilibra-se com um movimento progressivo por si mesma, ou seja, sem intervenção consciente. Progressão e regressão são movimentos energéticos que se sucedem temporalmente. Elas são meios ou pontos de passagem do fluxo energético. A intensidade de uma aparece novamente na intensidade da outra. Energeticamente, considerando a progressão e adaptação resultante dela, são um meio para a regressão, ou seja, para a manifestação do mundo interno no mundo externo, criando assim um novo meio para uma progressão alterada, que representa uma melhor adaptação às condições ambientais. No entanto, do ponto de vista da consideração energética, não decorre que deve haver progressão e regressão da libido, mas apenas que haja transformações equivalentes, pois a energética considera apenas a quantidade e nunca a qualidade. Assim, a progressão e regressão não podem ser derivadas da essência do conceito de energia, mas apenas entendidas em suas relações energéticas mútuas. Progressão e regressão são processos específicos
que devem ser compreendidos como processos dinâmicos e que, como tais, são condicionados por qualidade da substância. A progressão, como um processo contínuo de adaptação às condições ambientais, está fundamentada na necessidade vital de adaptação. A necessidade força a orientação absoluta para as condições ambientais e a repressão de todas as tendências e possibilidades que servem à individuação. A regressão, por outro lado, como uma adaptação às condições do próprio mundo interno, está fundamentada na necessidade vital de satisfazer os requisitos da individuação. O ser humano não é uma máquina no sentido de que possa realizar continuamente o mesmo trabalho, mas pode atender idealmente às exigências da necessidade externa apenas se também estiver adaptado ao seu próprio mundo interno, ou seja, se estiver em harmonia consigo mesmo. E, inversamente, só pode se adaptar ao seu próprio mundo interno e alcançar a harmonia consigo mesmo se também estiver adaptado às condições ambientes. Uma função ou outra só pode ser negligenciada temporariamente, como a experiência mostra. Assim, como a energia se move em termos de progressão e regressão psicologicamente para frente e para trás, ela também se move psicologicamente no espaço, para fora e para dentro. Esses movimentos energéticos são a extroversão e a introversão. Eles descrevem a direção psicológica da energia para o objeto externo e para o sujeito interno. A extroversão e a introversão podem ser tanto progressivas quanto regressivas. A direção extrovertida ou introvertida da energia não é idêntica ao tipo de atitude extrovertida ou introvertida, pois a primeira descreve um processo de movimento energético e a última descreve uma atitude psicológica habitual e relativamente estável. Como a atitude tipológica consciente não é um sistema totalmente fechado, o movimento energético pode, em certos casos, tomar a direção oposta à habitual. Isso envolve o sistema inconsciente. A atitude habitual possui um alto grau de diferenciação e abrange todos os valores mais altos que são captados pelo sistema consciente. Portanto, uma simples mudança automática para o seu oposto possui um caráter psicologicamente inferior. O processo se deixa a si mesmo e equivale a um fluxo natural. Esse processo natural deixado a si mesmo é enantiodrômico, um contrafluxo energético. Aí ele faz aqui nota de rodapé. Jung tomou o conceito de enantiodromia de Heráclito de Éfeso e tem a definição de enantiodromia no volume 6 dos tipos psicológicos, e aí eu vou ler para a gente integrar já aqui na leitura. Enantiodromia significa correr em sentido contrário. Com este conceito se designa, na filosofia de Heráclito, o jogo de oposição no devir, ou seja, a concepção de que tudo que existe se transforma em seu contrário. O que vive morre, o que estava morto renasce, o que é jovem envelhece, o que é velho volta a ser jovem, o que está acordado dormirá, o que dorme acordará. A corrente da criação e da destruição não para jamais. Pois criar e destruir e criar, esta é a norma que governa todos os ciclos da vida natural, desde o menor ao maior. O próprio cosmos, que saiu do fogo primitivo, voltará a ele. Processo dúplice que se completa em períodos fixos, ainda que de tempos incomensuráveis, e volta a correr sempre de novo. Esta é a enantiodromia de Heráclito, segundo as palavras e intérpretes qualificados. Várias são as expressões do próprio Heráclito que atestam este ponto de vista. Diz ele, a própria natureza procura o antagônico e dele tira a harmonia, e não do idêntico. Ao nascer, ele se dispõe a viver e, por isso, a sofrer a morte. Para as almas, morrer é tornar-se água. Para a água é tornar-se terra. Terra torna-se água e a água se torna alma. A troca ocorre alternadamente, o todo contra o fogo e o fogo contra o todo, assim como o ouro contra as mercadorias e as mercadorias contra o ouro. Aplicando psicologicamente seu princípio, diz Heráclito, tomara que nunca vos faltem riquezas, ó Efésios, para que vossa depravação apareça à luz do dia. Com o termo enantiodromia, quero designar a oposição inconsciente no decorrer do tempo. Este fenômeno característico ocorre quase sempre
onde uma direção extremamente unilateral domina a vida consciente, de modo que se forma com o tempo uma contraposição inconsciente igualmente forte e que se manifesta, em primeiro lugar, na inibição do rendimento do consciente e depois na interrupção da direção consciente. Bom exemplo de enantiodromia é a psicologia de São Paulo e sua conversão ao cristianismo. Também a história da conversão de Raimundo Lulo, a identificação com Cristo do doentio Nietzsche, seu endeusamento de Wagner e sua hostilidade posterior contra ele, a transformação de Swedenborg de sábio em visionário, etc. Terminada essa definição de enantiodromia, vamos voltar aqui ao texto. O processo enantiodrômico torna-se visível principalmente como um fenômeno cronológico e é o resultado de uma atitude extremamente unilateral dentro do sistema consciente. Os pares de opostos se rompem polarmente e a posição oposta, até então inconsciente, toma o lugar da anterior. A enantiodromia é psicologicamente caracterizada principalmente pela oposição dos valores psicológicos anteriores. O fluxo enantiodrômico não está apenas associado à direção energética, extrovertida ou introvertida, mas é um fenômeno psicológico geral. Quando um processo psíquico, uma atitude, uma função, chega ao seu auge, a contramovimentação automática do inconsciente se inicia, configurando todos os conteúdos e funções anteriores em oposição e resultando em uma inversão de valores. Em alguns casos, isso pode ter um significado psicologicamente positivo, como, por exemplo, uma repentina visão e iluminação em um estado de desespero, ou uma situação de falta de perspectiva e escuridão, ou como na conversão de Saulo em Paulo. Em geral, no entanto, o surgimento do oposto do inconsciente tende a resultar em uma regressão e, portanto, em uma mudança negativa de caráter ou uma divisão da personalidade, a menos que o simples mecanismo seja acompanhado de compreensão psicológica. Quanto mais cedo e contra movimentação do inconsciente for reconhecida e assimilada, menos se está sujeito ao fluxo automático. A contramovimentação manifesta-se em termos de intensidade por vários sinais na consciência, antes de se manifestar como um fenômeno total. Ela se apresenta como um estado de humor interferente, como pensamentos e fantasias perturbadores, e é claramente indicada nos sonhos. Quando a direção oposta da energia investida no inconsciente é entendida e integrada como uma compensação para a atitude consciente, isso leva a uma expansão da consciência através da integração do sistema psicossocial objetivo. No caso de um fluxo puramente enantiodrômico e não assimilado, permanece apenas a contramovimentação, que gradualmente ganha maior intensidade, de forma que o eu agora se torna idêntico à direção oposta, assim como era anteriormente com a posição anterior. Porém, com a diferença de que nenhuma consciência dirigida se posiciona, de modo que o fluxo segue apenas a queda natural. A tensão entre o sistema consciente e o inconsciente é assim resolvida. O ponto de vista consciente anterior desaparece, ou até mesmo é intencionalmente negado, já que a intensidade da contramovimentação atua como critério obrigatório e o fator extensivo não é considerado. A enantiodromia é um processo cronológico quando se torna absoluto. No entanto, fenômenos enantiodrômicos parciais também podem ser observados como sincrônicos com os processos conscientes. Eles aparecem, por exemplo, como resistências aparentemente injustificadas contra atividades e interesses positivos, como explosões de efeito negativo contra pessoas queridas, em ideias obsessivas que desvalorizam ou blasfemam objetos venerados ou luminosos. Em resumo, como processos que interferem no fluxo consciente e nos valores conscientes. Se a consciência está disposta a investigar e reconhecer esses fatos, um sentido torna-se visível num aparentemente cego mecanismo. Para conectar o sistema psicossocial objetivo com o consciente, em termos energéticos, para transformar a energia do estado meramente deslocado no sistema inconsciente de forma psicologicamente adequada, é necessário considerar dois fatores. O primeiro, o fator extensivo, ou seja, a iluminação psicológica e a avaliação do novo potencial. E segundo, a regularidade da transferência de energia.
A necessidade de transformação pode ter duas razões. Pode ser desejada pela consciência a partir de uma visão, por exemplo, quando se percebe que a atitude anterior estava errada ou tornou-se insatisfatória. Ou pode ser imposta à consciência quando uma quantidade de energia já foi transferida para o sistema inconsciente. Essa quantidade de energia então pressiona a consciência com sua intensidade. Se isso se manifesta na forma de sintomas neuróticos, o novo estado energético se manifesta como uma deficiência no sistema consciente. Embora a consciência permaneça intacta, não pode dispor da quantidade de energia estabelecida. Quando a ativação do sistema inconsciente se manifesta como uma complicação psicológica, porque as funções inferiores ou constelações arquetípicas aumentam em valor, a consciência é infiltrada, sem perceber, com conteúdos e dinâmica do sistema psicossocial objetivo. O material do sistema psicossocial objetivo, seus conteúdos e seus processos específicos são um fenômeno natural. A oposição da consciência corresponde à intervenção cultural necessária para a transformação do fluxo natural. Como a energia psíquica é idêntica ao estado natural, e na imagem fantasiosa, a energia da camada arquetípica só pode ser conectada ao sistema consciente ao tornar as imagens de fantasia correspondentes ao conteúdo consciente. A imagem fantasiosa contém tanto a intensidade da energia do sistema inconsciente quanto sua determinação formal e conteúdo, ou seja, a extensão energética. Por essas razões, através da atividade fantasiosa, também é dada uma nova configuração. O fator extensivo e o potencial energético são correlatos na energética psicológica. O movimento energético parte dessa imagem específica. Apenas essa imagem de fantasia existente transmite um movimento energético adicional. Isso significa, na prática, que a energia não pode ser transferida arbitrariamente de uma forma de manifestação para outra qualquer. Ela não é totalmente disponível. A nova forma de estado energético carrega características e qualidades do formato anterior. Por outro lado, é importante considerar que a quantidade transferida pode parecer da mesma substância que a formação anterior, mas não necessariamente deve ser essencialmente igual. A expressão psicossocial objetiva é análoga e utiliza uma linguagem metafórica baseada em realidade concreta. Dependendo da necessidade psicológica, o fator extensivo deve ser entendido de forma concreta ou simbólica, como foi demonstrado na interpretação redutiva sintética dos sonhos. A possibilidade de avaliar a nova forma de estado energético de acordo com a situação individual está fundamentada na própria energética psicológica. Apenas uma quantidade de energia que está disponível para tal movimento pode ser transferida para uma nova aplicação. Como o conceito de energia lida com relações de movimento e não com deslocamento de substância, resulta que a nova forma não representa uma forma um pouco alterada da anterior, mas sim algo essencialmente diferente e genuíno desde o início. Se isso não fosse o caso, então uma transformação não teria sentido, pois não se veria por que a forma anterior não teria sido suficiente. E, em segundo lugar, uma transformação energética também não seria possível, pois não haveria uma diferença psicológica, nem uma vantagem, entre a aplicação anterior e a atual. Portanto, quando a energia é transferida de um estado para outro, isso ocorre porque o segundo estado possui um valor psicológico que não está mais presente no primeiro, já que a quantidade de energia liberada só pode ser expressada adequadamente no segundo estado. Assim, há uma exigência para descobrir o novo elemento do segundo estado em relação ao primeiro. Se a fenomenologia do segundo estado aparentemente não apresenta nada novo, ou parece indicar elementos ainda mais arcaicos, isso ainda não diz nada sobre sua avaliação psicológica, pois somente a descoberta de seu sentido dá a ele o verdadeiro significado. Aí traz uma referência na nota de rodapé. A hipótese oposta, ou seja, a hipótese biológica, levou uma concepção freudiana, por um lado, à formulação da definição causalista e materialista do conceito de libido, como uma substância imutável. Por outro lado, o conceito de substância correspondente à ideia racionalista de sublimação, que é entendida como uma transformação da libido, que, embora inadequada, é delegada ao entendimento da consciência,
mas não é diferente da substância subjacente. Embora o fator extensivo não seja invariável devido à ambiguidade das formações psíquicas, a disposição arbitrária para a transformação energética e a aplicação arbitrária da perspectiva redutiva ou sintética, entre parênteses, não é possível devido à diferença de potencial necessária para o movimento energético. Assim, se a energia deve ser transferida de um estado para outro, porque a forma anterior perdeu seu valor e se tornou supérflua, e a mera intensidade não é uma forma psicologicamente equivalente, a transformação deve seguir também o sentido, ou seja, a direção energética natural. A simples vontade só dispõe da quantidade de energia disponível para a consciência e não tem poder sobre o fator extensivo e a diferença de nível. Portanto, não pode, por si só, transformar a energia de forma equivalente. Assim como na natureza física, apenas uma parte muito limitada da energia natural pode ser convertida em forma praticamente utilizável, enquanto a maior parte deve se manifestar em fenômenos naturais sem uso prático, na nossa natureza psíquica também só podemos retirar uma pequena parte da energia do fluxo natural. Uma parte muito maior da energia não pode ser capturada por nós, mas sustenta o fluxo regular da vida. O fluxo regular da vida corresponde à função autorreguladora da psique. Se o fluxo atual se refere a produtos inconscientes de natureza pessoal, como ocorre na maioria dos sonhos, a diferença natural é percebida por meio da discussão consciente com eles e da consequente assimilação de seu sentido. No entanto, quando o sistema psicossocial objetivo é ativado, sua intensidade energética é tão grande que não pode ser incorporada ao sistema consciente. Esse fato é ainda mais evidente ao considerar o fator extensivo, ou seja, os conteúdos do inconsciente coletivo. Para transformar a mera eficácia em adições significativas e úteis para o processo de vida do indivíduo, é necessário um meio cuja função é similar à de uma máquina, que pode converter a energia do fluxo natural em algo adaptado culturalmente, ao mesmo tempo que mantém um fluxo natural e garante uma transformação equivalente. Com a ativação do inconsciente coletivo, o sistema psicossocial objetivo está fechado, mas ainda não está psicologicamente conectado ao sistema consciente. O movimento de energia ocorre entre os dois sistemas e ambos se penetram mutuamente, mas não se transformam no outro. O sistema consciente é permeado por elementos naturais, mas também é decomposto por eles. E os elementos naturais do sistema psicossocial objetivo não são captados pelos fatores de consciência inadequados a ponto de serem removidos do fluxo natural. As imagens fantásticas da psique objetiva são, de fato, a natureza em nós e o espírito natural, as raízes originais da vida anímica. Por outro lado, também correspondem ao crescimento natural, que inicialmente se opõe à consciência cultural. O confronto com a psique objetiva, pelo contrário, confronta o ser humano com as peculiaridades do estado mental arcaico e sua inferioridade, e se entrega a processo de natureza arquetípica. Se o sistema consciente não se conecta aos fatos naturais psicossociais objetivos, mas também não se opõe a essa conexão, um fator é configurado a partir dessa tensão opositora, que está tão essencialmente fundamentado na estrutura psíquica que constitui a sua essência. A oposição entre os dois subsistemas é um epifenômeno que, como um fenômeno primordial, forma a natureza da psique. No entanto, nela não aparece como polaridade, mas como princípio dual, como coexistência de natureza e espírito. Como a natureza e o espírito, entre parênteses, ou consciência, são as duas relações de origem ou aspectos das condições psíquicas, o princípio espiritual também está fundamentado na essência da psique. Aí ele faz uma referência na autora pé. Natureza e espírito formam um par de opostos necessários para a autorregulação. A base desses conceitos são, porém, condições psíquicas, entre as quais a consciência humana oscila como a balança de um pesador. A coexistência ou choque dos dois aspectos é empiricamente observável na psicologia dos arcaicos, na psique infantil e em traumas compensatórios, no caso de um sistema consciente que nega o aspecto espiritual ideologicamente. Da mesma forma, o aspecto espiritual está presente nos fenômenos psicossociais objetivos, que contêm ideias e fatos que vão além da capacidade de formulação do sistema consciente. No entanto, são ideias no estado natural,
Mas em termos de significado, são sementes figurativas para concepções simbólicas. Nós vamos parar por aqui, porque ele vai dar continuidade falando sobre a psicologia dos arcaicos. Então, a gente dá continuidade no próximo vídeo. A gente se vê já já.